Lucas, capítulo 24 e versos 29 a 33. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Meus irmãos, este texto é tão atual nas nossas vidas que nos deixa em muitas situações perplexos. Porque se destacarmos as partes importantes deste bocadinho de acontecimento, deste bocadinho de história destes dois discípulos que, não fazendo parte dos 12, neste caso dos 11, porque um havia feito aquilo que nós sabemos, fariam parte talvez do número dos 70. Eram discípulos, conheciam Jesus, fizeram milagres, mas estavam desiludidos. Quantas coisas têm acontecido conosco milagrosas e quantas vezes também nós nos encontramos desiludidos, partindo para os nossos afazeres e achando que a busca espiritual não tem assim tanta importância como isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, tal qual aconteceu na realidade com aqueles dois, Ele também se coloca ao nosso lado. Vez por outra, abre-nos o entendimento para conhecermos, para nos lembrarmos das Escrituras. E o nosso coração arde, ficamos felizes quando lemos os acontecimentos passados. Mas isso não chega. É necessário mais. E porque é necessário mais, Jesus Cristo, neste caso, disse: Eu vou para mais longe. Mas eles gostaram da sua presença, eles gostaram das suas palavras e o convidaram. Fica conosco. E ele ficou com eles. E algo aconteceu dentro daquela casa que nós não vamos agora explanar, porque muita coisa o Senhor nos revelou para além daquilo que está na Escritura. E Jesus parte o pão, pega na simbologia do pão, que é a palavra, e abençoa. Na hora em que ela é abençoada, acontece algo extraordinário que seria muito bom que acontecesse conosco também, comigo e com cada um daqueles dos meus irmãos que me estão a ouvir. Abriram-se-lhes então os olhos. Que olhos? Os olhos físicos? Não. Uns veem melhor que outros, outros usam próteses oculares. Os olhos espirituais. Aqueles que nós precisamos que sejam abertos realmente para conhecermos verdadeiramente aquilo que o Senhor quer de nós. Muitas vezes nós buscamos o Senhor no comodismo. Eu estou lembrado daquele texto do livro de Cantares de Salomão, no capítulo 3, que diz: De noite busquei na minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o na sonolência. Busquei-o quando realmente não devia buscar dessa forma. Mas o texto continua e diz: Levantar-me-ei, pois,
e procurarei aquele a quem ama a minha alma. Quem é que ama a nossa alma? É Jesus. Mas o Jesus da história, o Jesus da religião que nos ensinaram, o Jesus das liturgias, ou o Jesus que está dentro de nós. E também o texto de Cantares continua quando esta mulher, simbolizando a igreja, ela diz: perguntei aos guardas, perguntei àqueles que guardam a cidade ou que guardam a igreja, vistes aquele a quem ama a minha alma? E a resposta foi que não viram. Quem é esse que ama a tua alma? Porque estes do nosso tempo, estes do tempo passado, são os mesmos que ouvem a voz do Senhor dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É necessário que nós saibamos fazer aquilo que a mulher de Cantares Salomão fez. Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, diretamente, sem interferências, sem intermediários, sem sistemas religiosos, na liberdade e na necessidade. O Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, presenteou-nos no dia que lembra ao Pentecostes com uma mensagem, como nós chamamos um ditado do Senhor. E dessa mensagem, meus queridos irmãos, eu vou destacar 3 pontos que considero muito importantes e que, de certa forma, estão relacionados com a experiência dos dois a caminho de sua pátria. Diz o Senhor: o meu Espírito Santo sempre se manifesta, mas com maior alegria, quando os pobres e necessitados do meu amor estão reunidos. Estes dois viram que tinham de sair de casa, levantaram-se, voltaram a Jerusalém e encontraram os 11 demais, porque eram cerca de 120 com eles, para receberem a plenitude, o poder do Espírito Santo. Tinham feito muitos milagres em nome de Jesus, mas eram cobardes. Tinham feito muitos milagres em nome de Jesus, mas tinham medo dos judeus. Não são os milagres que acontecem nas nossas vidas, que aconteceram, que nos vão fazer cristãos poderosos. É precisamente quando nós buscamos o Senhor e quando nós temos o entendimento daquilo que Jesus disse, de nos reunirmos uns com os outros. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei no meio deles. Não fala o Senhor connosco individualmente, sozinhos, na nossa necessidade? Claro que fala. Mas é diferente quando nós queremos o poder e queremos testemunhar e queremos dar as mãos para que o nome dele seja glorificado à nossa volta. De certa forma, isto foi um primeiro alerta do Senhor neste ditado que nos transmitiu. O Senhor manifesta-se ainda com mais agrado quando nós nos reunimos, e foram isso que fizeram aqueles dois. O segundo alerta, meus irmãos, é quando o Senhor nos diz: no dia do meu Espírito Santo criam-se novas alianças, promessas e pensamentos, para que a força do meu Santo Espírito seja irresistível e maravilhosa e vos leve à coragem, à ousadia, ao saber proclamar o meu nome e a manifestar-me com sinais. Manifestar-me com poder. Manifestar-me com milagres. Manifestar-me dizendo: o Senhor está aqui e Ele pode fazer isto e Ele vai fazer isto. Por isso é que Ele diz: no dia do meu Espírito Santo criam-se novas alianças. Quantas alianças se fizeram? 120 alianças no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás. E quando, naquele dia,
em que Estevão foi interrogado, apedrejado, martirizado, e se fez aquela grande perseguição em Jerusalém, onde os discípulos estavam, a maioria deles. Eles foram obrigados a fugir, a espalhar-se, mas aconteceu algo extraordinário. Qual torrente de água, qual onda do mar espiritual, por onde quer que passasse, ela varria tudo, enchia tudo com poder. E nós dizemos, o poder está com quem? Com Pedro? Com João? Com Tiago? De maneira nenhuma. O poder está com os servos do Senhor que foram cheios do Espírito Santo. Há outro alerta que o Senhor também nos transmite neste ditado e que nós vamos considerar e que diz assim: o novo tempo e uma nova aliança estão determinados até à Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que nós queremos, que seja física, que seja terrena, que esteja em determinado lugar, supostamente e naturalmente que sim, no lugar onde está a velha, mas completamente modificado, tudo ao seu redor. Mas há uma outra Jerusalém que está viva desde o dia de Pentecostes, e essa Jerusalém, ou essa igreja, é a comunidade dos fiéis. É a doutrina pura do Senhor que permanecerá até ao final dos tempos, lembrando que ela é uma verdade experimental. Diz o Senhor, um novo tempo, uma nova aliança estão determinados até à Nova Jerusalém. Eis que o vosso novo Pentecostes está sobre vós. É o novo. É aquilo que nós queremos agora. Não é o do passado que nós entendemos, compreendemos claramente, aceitamos com tudo aquilo que lá está, como certeza absoluta, mas nós queremos o nosso. Eu quero o meu. Eu quero o meu Pentecostes. Eu quero que Jesus entre de mim. Eu quero dizer não porque cito a palavra de Paulo, mas porque é da minha palavra. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive dentro de mim. E a vida que agora vivo, porque é uma vida nova, vivo-a na fé do Filho de Deus. Isto nos transmite a Escritura, isto é o nosso entendimento da Escritura, mas entre muitas citações que nós poderemos retirar do grande Evangelho, nós destacamos uma, porque de certa forma ficamos felizes ao ver, não propriamente coincidência, porque isso não existe, mas um paralelismo com o texto que lemos convosco. Eu vou ler aquilo que diz no grande Evangelho de João, no 5º volume e no verso 114, ou melhor, no capítulo 114, verso 9, eis o que o Senhor fala de forma tão esclarecedora e ao mesmo tempo, eu creio, para mim é tão bonita. Agora, destacamos uma mensagem de Jesus. Quando fordes receber o meu Espírito, após a minha despedida final, ele vos encaminhará a todas as verdades, tornando-se óbvio perguntardes pelos porquês das coisas. Ser-vos-á tirada a venda dos olhos, podendo ver na luz claríssima que ora apenas vagamente pressentis. Por isso, satisfazei-vos com aquilo que acabais de ouvir. Trata-se de uma semente depositada nos vossos corações, cujos frutos colhereis amadurecidos, quando dentro de vós mesmos tiver surgido o sol do meu Espírito. Eu gostei demais destas palavras do Senhor. Ser-vos-á tirada à venda dos olhos, podendo ver na luz claríssima que ora apenas vagamente pressentis. Será que tantos porquês, eles, meus irmãos, serão todos esclarecidos pelo Senhor, tão somente nós queiramos que Ele entre dentro de nós,
para ser o nosso guia, para ser o nosso caminho, para ser a nossa verdade e, acima de tudo, para ser a nossa vida.